Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quer falar? Glória a Deus. Os salve irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Esse amém foi para mim. Não? Salve irmãos, com a paz do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Esse amém chegou até o Senhor Jesus. Aleluia. Essa semana eu estava meditando e Deus tem falado muito forte no meu coração sobre um dos seus discípulos. Aleluia. Quantos de nós já não ouviu falar de Tomé? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Geralmente quando se fala de Tomé, as pessoas pensam uma pessoa descrente, uma pessoa que duvidava. Mas o que nós vamos ver aqui hoje era sobre um homem. Pode baixar um pouquinho o retorno aí. Glória a Deus. Aleluia. Tomé, ele não era descrente, mas Tomé era cético. E eu convido os irmãos para abrir suas Bíblias no livro de João, capítulo 20, versículo 28. Quantas vezes nós não vemos Glória a Deus. Senhor. Aleluia. que Tomé não crê, que Tomé foi aquele que duvidou. Mas hoje nós vamos entrar um pouquinho mais dentro da vida de Tomé. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Todos acharam? Amém. Glória a Deus, Senhor. Tomé, capítulo... sobre Tomé. João, capítulo 20, versículo 28. Glória a Deus. Aleluia. Mateus, Marcos, Lucas e João. Quarto livro do Novo Testamento. 20, 28. 20, 28. Amém. Amém? Amém. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu Deus. e Deus meu. Aleluia. Glória a Deus, Senhor. Vamos repetir todos juntos? E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. meu. Amém? Aleluia. Fecha teus olhos nessa noite. Fecha teus olhos. Querido Deus, amado Pai, eis que aqui está, Pai amado, a Tua palavra. O rolo santo foi aberto, Pai. Que o Senhor venha derramar sobre os que estão aqui nesta noite, Pai amado. Pois sabemos que a Tua palavra nunca volta vazia, Pai amado. Glória a Deus. Sabemos que a Tua palavra, Paizinho, ela vem aos nossos corações, tirando as nossas dúvidas e trazendo transformação para as nossas Glória a vidas. Deus. Que nós possamos, nesta noite, Pai amado, entendermos, Pai amado, qual é o nosso verdadeiro posicionamento como Glória a cristão, Deus. Pai amado. No No que é que nós devemos acreditar? Pois sabemos que nos últimos tempos surgirão muitos falsos profetas que enganarão até mesmo os escolhidos. E nós não queremos ser enganados, queremos estar aqui, Pai amado, para seguir os Teus ensinamentos, os Teus preceitos, para que um dia nós possamos chegar até a glória e ter um real encontro contigo. Em nome de Jesus, nós te pedimos nesta noite, abre as janelas dos céus e derrama sobre a Tua igreja as bênçãos sem medidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar glorificando o nome do Senhor. Aleluia. E Tomé respondeu e disse: Senhor meu, Deus meu. Tomé, uma figura onde muitas vezes é meio controverso dentro da igreja. Mas Tomé, ele é um discípulo de Jesus. Ele foi escolhido por Jesus. Tomé, uma palavra que muitos resumem Tomé: dúvida. Quantos já ouviram a história de Tomé e dizem que Tomé era incrédulo? Porque todos se baseiam somente em um contexto. Mas um texto fora de contexto
vira pretexto. É verdade. Glória a Deus. Apenas uma frase, onde Jesus, o próprio Jesus falou para Tomé: não sejais mais incrédulo, mas sim crente. Glória a Deus. E as pessoas julgam Tomé por causa dessa expressão, mas não vem o contexto total, não vem toda a história, todo o caminhar de Tomé. Aí eu pergunto uma coisa para a igreja: será que Jesus errou quando chamou ele? Será que Jesus, quando foi escolher Tomé como um dos seus discípulos, será que Jesus errou? Quem acha que Jesus errou? Jesus, ele nunca erra. É verdade. Quando Jesus escolheu a Tomé, ele sabia Estava fazendo. que Tomé, ele era um cético. Mas o que é um cético, pastor? É uma pessoa que não crê em qualquer coisa. Ela só crê naquilo que ela tem certeza, que ela tem convicção. Glória a Deus. E isso não é de todo mal. Porque nos últimos tempos nós temos visto tantos falsos profetas aí na rua, que nos prometem mundos e fundos, e na hora H decepcionam, erram contigo, ou muitas vezes tentam te usar de ti para tirar proveito. É verdade. Como nós temos visto nos últimos tempos isto. E tem cada vez aumentado mais. Mas a palavra de Deus está se cumprindo, que nos últimos tempos surgirão muitos. Jesus não disse que ia surgir alguns, surgirão muitos falsos profetas. Glória a Deus. Sim. Que usarão da palavra, eles vão pregar a palavra, mas para seu próprio proveito. Glória a E Deus. nós temos visto isso. E muitas vezes aqueles que pregam o evangelho puro, o evangelho sincero, o evangelho do arrependimento, muitas vezes não tem valor perante o povo. Glória a Deus. Sim. Aleluia. Porque as pessoas querem aquilo que Satisfaz. aqueça o seu coração. É. As pessoas hoje em dia buscam que a pessoa venha falar, que eu venha falar para elas aquilo que elas querem ouvir. É verdade. E Glória a não Deus. aquilo que elas precisam mudar. É, aleluia. Aleluia. Infelizmente, como nós estávamos comentando há pouco tempo, seguir a Jesus é matar o nosso eu a cada dia, matar a nossa vontade e seguir a vontade de Cristo. Glória a Deus. Sim. Não fazer aquilo que eu quero. É. Eu posso perguntar para qualquer um que está aqui hoje. A nossa vontade muitas vezes não era estar num domingo à noite de chuva dentro da igreja, mas ela está de repente dentro da sua casa, com seus Glória familiares. a Deus. Aleluia. Mas seguir a Jesus é matar a nossa vontade. Glória a Deus. Aleluia. O salmista Davi já dizia: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas Davi era um homem segundo o coração de Deus. É, glória a Deus. Será que nós Aleluia. podemos ser chamados hoje, Aleluia. pelo menos parecidos com Davi? Glória. É, glória a Deus, Senhor. Homens segundo o coração de Deus. É. Mas Tomé foi escolhido. Quando Jesus fez o milagre de transformar água em vinho, foi quando ele conheceu a Tomé. Tomé estava lá. Tomé viu o milagre que Jesus fez. E eu me pergunto para vocês, se Tomé era um incrédulo, Tomé teria largado tudo para seguir Jesus? É, glória a Deus. Tomé teria desistido de tudo que ele tinha. Ele fazia cerimoniais, ele trabalhava para aquelas famílias ricas, mas ele deixou tudo para seguir Jesus. Então ele cria. Ele sabia que Jesus era o caminho. Glória a Deus, Senhor. Mas muitas vezes, quando nós estamos já no nosso caminho, por quantas vezes nós vemos pessoas que vêm até nós e dizem: não é da maneira que tu aprendeu, agora é assim. É, Agora nós vamos seguir por este caminho. é verdade. Meu irmão, uma coisa eu aprendi, e isso está escrito na Bíblia: o Evangelho é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Amém. O Evangelho nunca vai mudar, É, porque aleluia. Jesus já deixou escrito para nós os preceitos da nossa vida como cristão. Glória a Deus, Senhor, é verdade. É o homem que procura, que quer mudar. É. O homem quer fazer do seu jeito. Nós queremos muitas vezes que o Evangelho se adapte à nossa maneira de ser, à nossa maneira de pensar, mas não é, somos nós que temos que mudar. Verdade. A palavra de Deus já nos fala, quando nós vamos instituir a Santa Ceia: examine-se o homem a si mesmo. Aleluia. Será que nós temos nos examinado? Senhor. Será que nós temos olhado para nós, vendo os nossos defeitos, os nossos erros, e dizendo: não é o irmão que tem que mudar, não é a situação que tem que mudar, quem tem que mudar sou eu?
às vezes nós precisamos parar de tentar achar desculpas, achar situações para justificar as nossas atitudes. É verdade. E entender que não é o que o irmão vai me falar que vai me fazer chegar a Jesus. O que vai me fazer chegar a Jesus é a minha conversão a Ele. É, glória a Deus, é verdade. Não basta o irmão me dizer, Jesus faz milagres. Não basta eu chegar aqui e dizer para ti, Jesus vai mudar a tua vida. Enquanto tu não tomar a tua decisão, enquanto tu não tens a verdadeira convicção que Jesus pode mudar, vão ser como palavras lançadas ao vento. Aleluia. Glória a Deus. Toda palavra que é lançada, aonde tu não tem uma base, é como uma folha no vento. É. O vento leva para o lado que ela quer. O que nós precisamos entender é entender que nós temos que crer, mas através de experiências e atitudes. É verdade. Tomé era conhecido como o cético. O cético não é de todo ruim, porque o ceticismo, eu creio que seja o primeiro passo para a verdade. Tu ser um cético quer dizer que tu não engole qualquer coisa. Não é tudo que te dizem que tu vai fazer. E como nós temos visto pessoas manipularem a palavra de Deus para te fazerem seguir aquilo que elas estão te dizendo. Verdade. Glória a Deus. Só que eu aprendi uma coisa com o meu pastor lá no começo, quando eu me converti. Ele sempre dizia assim, Alessandro, não importa se tiver 1, 2, 1000 pessoas para onde tu for pregar. Prega o Evangelho verdadeiro. Aleluia. Prega o Evangelho verdadeiro, o Evangelho puro, o Evangelho sem mistura, o Evangelho que tu não vai pregar simplesmente para tocar um coração. Prega o Evangelho para que vá tocar a alma daquela pessoa, para que vá trazer aquela ovelha perdida de volta para o aprisco do Senhor. Prega aquilo que João Batista dizia, que é o arrependimento. E nós não temos visto mais as pessoas pregarem o arrependimento. Elas pregam a bênção, pregam a prosperidade. Deus nos garante tudo isso. Deus nos garante prosperidade. Deus nos garante uma vida e uma vida em abundância. Mas para isso, primeiro nós precisamos nos arrepender. Glória a Deus. Matar o nosso velho homem, matar a nossa vontade, matar o nosso querer. Pastor, mas eu não sei fazer. É buscando, é orando, é jejuando, é entregando a sua vida e deixando Jesus mudar. Glória a Deus. Não é fácil. Não é fácil para ninguém, não foi fácil para mim. Não foi nada fácil. Só que chega um ponto que nós temos que parar e olhar para as nossas vidas e dizer assim, até agora não deu certo. Muitas vezes nós precisamos parar de lutar contra a situação. Porque quanto mais nós tentarmos lutar contra a vontade de Deus na nossa vida, não vai dar certo. Nós só vamos quebrar a cara. Nós temos que entender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. O que Deus tem para mim, o que Deus tem para ti é o melhor. Mas somos nós que muitas vezes afastamos as bênçãos do Senhor de nós. Por muitas vezes a bênção está um passo de tu conseguir tocar nela. Mas daí o que acontece? Nós fraquejamos. Nós começamos a olhar para trás. E começamos a lembrar, mas lá no mundo era melhor, lá no mundo era mais fácil. Lá no mundo eu podia fazer, eu não precisava. Eu só podia fazer qualquer coisa. Mas nós esquecemos que é o nosso mundo. Nós não pertencemos para esse mundo. Nós não pertencemos para aqui. Porque Jesus disse, eu vou, mas vou preparar um lugar para vocês. Amém. Glória a Deus. Jesus, quando ele partiu aos céus, Jesus morreu e ressuscitou por nós. Ele ficou entre os homens por um determinado tempo. Quando ele subiu aos céus, ele disse, eu vou preparar lugar para vocês. Aleluia. E Jesus tem um local preparado para nós. Esse tempo que nós passamos aqui é, como eu digo, apenas a introdução da nossa vida. O melhor ainda está por vir. Aleluia. O melhor ainda está por vir. Se tu crê, a glória a Deus nessa noite. O melhor da tua vida ainda vai chegar. O melhor da tua vida, Jesus prometeu, isso vai vir. Mas é no tempo dele. Aleluia. Enquanto nós estamos aqui, nós estamos aprendendo. Jesus tem nos ensinado. E
igual quando nós estamos na escola. Nós vamos para a escola, o professor vai te ensinar. Mas cabe a ti querer aprender. Jesus quer nos ensinar todos os dias. Ele nos ensina através das pregações, através do louvor, através do testemunho de um irmão. É Jesus te ensinando, é Jesus te preparando. Mas cabe a nós queremos entender. Cabe a nós queremos aprender. E cabe a nós queremos colocar em prática. Por isso que, na minha percepção, Tomé é um grande exemplo a se seguir. Aleluia. Porque Tomé não engolia qualquer coisa. É verdade. Glória a Deus. Porque ele presenciou, ele viveu os milagres junto com Jesus. Ele viu Jesus fazer milagres, ele viu Jesus transformar água em vinho, ele viu Jesus ressuscitar a Lázaro. E ele presenciou, ele estava lá, ele testificou. Glória a Deus. A maior pregação para as nossas vidas é o testemunho de vida de quem está do nosso lado. De como eles eram, quantos eram drogados, quantos eram viciados, quantos eram ladrões, quantas pessoas não tinham caráter, quantos Deus tirou dos vícios, quanto Deus tirou de uma cama de hospital. E isto são os milagres que Deus tem para nós. Vida. E vida em abundância. Aleluia. Aquele que crê em Jesus comerá do melhor desta terra. É promessa. E Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele te disse que Ele tem o melhor para ti, Ele tem. Glória a Deus. Mas basta nós crermos. O sétimo, meu irmão, ele indica, uma pessoa cética, indica que ela reflete. Uma pessoa cética, quando ela ouve alguma coisa, ela mesmo assim, ela quer tirar certeza. Ela quer ir atrás. O pastor pregou tal coisa, mas eu vou chegar em casa, eu vou ler mais um pouquinho, eu vou pesquisar um pouco mais, para mim ter realmente a certeza que eu entendi. Que o pastor pode ter uma interpretação, o pregador que está aqui pode ter uma interpretação, mas Deus pode querer falar contigo de uma maneira diferente. Glória a Deus, aleluia. Uma vez eu fiz uma pergunta: será que nós chegamos no final do culto, quando chega o final de uma pregação, será que todos os irmãos sabem qual foi o versículo que foi pregado? São poucos que guardam. Mas se nós guardássemos, nosso pastor sempre dizia para nós: anota o que eu vou pregar hoje, para quando chegar em casa tu lê de novo, para que tu tenha certeza daquilo que eu estou falando e eu não estou te dando. Nós temos a convicção. Sermos céticos, por muitas vezes, vai fazer nós termos mais intimidade com Jesus. Glória a Deus. Tomé era um homem que andava com Jesus. Algumas pessoas, alguns discípulos, eram rápidos em acreditar. Existem pessoas que entram hoje na igreja e amanhã dizem assim: mas como aquele irmão é fervoroso, como aquele irmão está crente na palavra. Alguns levam mais tempo, mas em todos eles nós temos que crer que Jesus vai estar fazendo a obra. Mas se nós não entendemos da primeira maneira, eu fui uma pessoa que eu sempre fui muito de perguntar, de cogitar, de tentar entender. Onde eu não entendia, eu ia para casa e tentava pesquisar. E nem tudo que te falam, tu tem que ter certeza. Tu tem que ter a tua Bíblia contigo. É aqui que vai decifrar todas as tuas dúvidas. É aqui que vai tirar tudo aquilo que tu ainda não entendeu. Sétimo é aquele, meu irmão, que busca a convicção do que ele ouviu. Tomé era um homem. Lá no livro de João, mas o nosso só acompanha. No livro de João, capítulo 11, versículo 8. Vamos só acompanhar. E disseram os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te
e tornas para lá. E disse, no versículo 16, disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: vamos, nós também, para morrermos com ele. Aleluia. Tomé, será que ele era tão descrente que quando Jesus estava ao ponto de ser apedrejado, de ser morto, ele ia junto? Se Tomé não cresce que Jesus era o Messias, ele iria dar a sua vida para o Messias? Será que nós damos a nossa vida hoje por Jesus? Dar a nossa vida por Jesus é esquecer a nossa vontade e deixar a vontade de Jesus prevalecer sobre as nossas vidas. Quando Jesus chamou Tomé para andar com ele sabia que Tomé era assim. Ele sabia o defeito de cada um deles, assim como eles conhecem o defeito de cada um de nós. Porque não fomos nós que escolhemos a Jesus, mas foi Ele que nos escolheu. Glória a Deus. Você já imaginou que hoje tu é como um dos discípulos dele? Que Ele mesmo te chamou, que Ele mesmo te escolheu. Porque se nós começarmos a olhar, era impossível onde nós andávamos antes, hoje nós estamos aqui. Era impossível. Mas Jesus olhou para nós e nos escolheu e nos trouxe para cá. Da mesma maneira ele escolheu Tomé, ele sabia que Tomé era assim. E isso seria um ponto forte dele. Porque não seria qualquer coisa que iria dissuadir ele. É verdade, glória a Deus. Quando Jesus foi crucificado, Jesus foi morto, Jesus ressuscitou no terceiro dia. Quando Jesus voltou, os primeiros que viram foram Marta e Maria. Foram lá. E Jesus não estava mais lá. Então Jesus apareceu para quando todos os discípulos estavam reunidos. E ali Tomé não estava. E depois que Jesus veio, os discípulos foram encontrar com Tomé e disseram para ele: o mestre voltou, o mestre ressuscitou. Só que Tomé, aqui diz no versículo 25, e disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não tocar e vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser no meu lado o lugar dos cravos, e eu não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. É muito fácil nós irmos para a igreja e eu crer somente naquilo que eu ouço falar. É muito fácil eu estar aqui e eu falar um monte de coisas para vocês e vocês dizerem: eu creio. Tomé, ele não creu naquilo que os outros falavam. Ele queria ter a convicção. E será que nós temos buscado essa convicção? Será que nós temos buscado um real encontro com Jesus? Será que nós temos buscado realmente tocar no Mestre? Nos falta buscar convicção, certeza. Tomé, ele não cria somente pelo que os outros falavam. Daí eu te pergunto: tu crê em Jesus pelo que tu ouve falar? Ou tu crê em Jesus pela experiência que tu teve com Ele? Aleluia, glória a Deus. Nós temos que ter experiências com Jesus. Nós temos que ter, porque quando Jesus voltou, Jesus disse para Tomé: Tomé, vem, toca no buraco, toca nas feridas dos cravos, toca no meu lado, sente onde a lança me tocou. Porque Tomé disse: não, Senhor, eu não necessito que eu estou. Glória a Deus, aleluia. Ele não precisou tocar Jesus, porque ele teve a convicção. Amém, glória a E Deus. eu te pergunto hoje: como é que está a tua convicção? Como é que está a tua certeza? Como é que está o teu caminhar do lado de Jesus? Tu tem crido naquilo que os outros têm te falado? Ou tu tem crido na experiência que tu tem tido com Jesus? Glória a Deus. Jesus quer ter intimidade contigo. Jesus quer ter experiência contigo. Jesus quer que Ele passe por ti. E Ele te oferece: toque em mim se tu quiser. Quando Ele vinha passando no meio daquela multidão, e aquela mulher do fluxo de sangue se esgueirou no meio da multidão e disse: se eu apenas tocar a orla de suas vestes, eu serei curado. Aleluia, glória a Deus. Jesus, Ele quer te curar. Pastor, mas eu não estou doente, mas quem sabe a tua ferida é dentro da alma. Quem sabe o que tu está
está precisando hoje é ter realmente uma convicção como a de Tomé. Não ser crente pelo ouvir falar, mas ser crente pela experiência com Jesus. E é o que tem faltado nas igrejas. Experiências com Cristo. Pastor, mas meu irmão, só depende de nós. Quando eu parei de tentar buscar experiências com Jesus, com pessoas, eu consegui ter intimidade com Ele. O maior exemplo que nós temos na Bíblia é o exemplo de Jó. Jó era um homem que era reto perante Deus. E Jó perdeu tudo. Jó passou por enfermidade, sobrou apenas um cabo de telha para coçar suas feridas. Mas no final da sua vida, depois que Deus restituiu tudo na vida dele, ele mesmo pôde declarar. Ele declarou para Deus: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje eu te vejo. Aleluia. Será que nós conhecemos um Jesus de ouvir falar? Ou nós conhecemos um Jesus de intimidade com Ele? Jesus não quer que a gente creia nele somente de ouvir falar. O que os discípulos queriam é que Tomé cresce pelo que eles estavam falando, mas Tomé queria intimidade. Tomé queria intimidade. Quem sabe nessa noite o que tu está precisando é tocar. Aleluia. Quem sabe nessa noite o que Jesus quer contigo é que tu consigas tocar nele. O que Jesus quer contigo é que tu creia, não só de ouvir falar, mas que tu creia em atitudes. Atitudes de estar com Jesus. Tempo para Ele. Que não basta simplesmente nós tirarmos um tempo para estarmos aqui louvando, adorando, pregando, sentado no banco. O que Jesus quer para nós é que nós tenhamos um tempo para Ele. O Espírito Santo, Ele é ciumento. Ele tem ciúme de nós. Porque Deus deu Ele para nós como nosso intercessor. Ele intercede por nós perante Deus todos os dias com gemidos inexprimíveis. Glória a Deus. Quantos de nós acordam de manhã e diz: bom dia, Espírito Santo, obrigado por tu já estar aqui comigo. E nós não acordamos sozinhos, nós já acordamos na presença de Deus. Porque a palavra de Deus nos diz que as bênçãos do Senhor se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas. Aleluia. Então o Espírito Santo já está contigo. Jesus já está ali. Jesus disse: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus está aqui. Ele está do teu lado agora. E Ele te diz: se tu quiser, toque em mim nessa noite. Toque em mim que eu quero também tocar em ti. Aleluia. Porque eu não desisto de ti. Eu não desisto de ti, eu não te abandono. O que nós temos que ter, meu irmão? O que nós temos que ter é convicção. Glória a Deus. Certeza daquilo que a gente quer. Aleluia. Certeza que se nós estamos passando por luta aqui, o que tem por vir para nós é muito mais. Amém. É muito mais. Nunca esquece que o que está passando aqui é somente uma introdução do que está por vir. A tua vida é um livro. Um livro sendo escrito todos os dias. Mas é tu que decide o final. É tu que decide o enredo do teu livro. É tu que escolhe como é que vão ser as páginas a seguir. Porque é tu que escreve. É tu que decide. O nosso Senhor é aquele que vai te fornecer as condições de tu escrever a tua história. Mas quem decide ela é você. Quem decide como é que vai ser, isso é tu. Então não creia em qualquer coisa. Creia no Evangelho puro. Creia na sinceridade com Jesus. Creia que Jesus morreu por ti. Creia que Ele entregou a vida dele. Creia que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Jesus quer te dar a vida eterna. Glória a Deus. Jesus quer te dar a vida eterna. Jesus apareceu para Tomé e Ele disse para Tomé: porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurado os que não viram e creram. Aleluia.
Bem-aventurados esses somos nós. Aleluia. Nós não tivemos a oportunidade de ver Jesus encarnado, mas nós temos a oportunidade de tocar nele em espírito. Amém. Nós temos a oportunidade. Nós não vimos ele, mas nós temos a oportunidade. E nessa noite, Jesus te dá a oportunidade Aleluia. de tocar nele nessa noite. Aleluia. O que tu queres nessa noite? Queres continuar sendo um crente? Um crente de ouvir falar? Ou queres ser um crente de intimidade, de tocar? Um crente de ter liberdade com Jesus. E o Espírito Santo te convida nessa noite. Aleluia. Abraça ele. Glória a Deus. Te coloca de pé nessa Glória a noite. Deus, Senhor.